Algumas histórias não são marcadas apenas pelo sucesso, mas pela forma como terminam. Histórias que deixam perguntas no ar, sentimentos inacabados e uma sensação estranha de que tudo aconteceu rápido demais. E poucas trajetórias em Hollywood carregam esse peso silencioso como a de Paul Walker. Para milhões de pessoas, ele foi apenas o rosto de uma das maiores franquias de ação da história. Mas por trás das câmeras, dos carros velozes e das cenas de adrenalina, existia um homem que nunca pareceu totalmente pertencente àquele mundo, como se parte dele estivesse sempre em outro lugar. Tudo começou longe do barulho da fama. Nascido na Califórnia, Paul cresceu em um ambiente simples, cercado por valores familiares e uma conexão forte com a natureza. Desde cedo, havia algo diferente nele. Enquanto muitas crianças sonhavam com fama ou reconhecimento, Paul parecia mais interessado no mundo ao seu redor, no oceano, na vida marinha, nas coisas silenciosas que não exigiam aplausos. Ainda assim, o destino começou a puxá-lo em outra direção. Ainda criança, ele apareceu em comerciais de televisão. Era o início de uma jornada que ele talvez nunca tivesse planejado completamente. Durante a adolescência, Paul seguiu atuando em pequenos papéis. Nada grandioso, nada que indicasse que ele se tornaria um fenômeno global. Ao mesmo tempo, ele buscava algo mais sólido, algo real. Chegou a estudar biologia marinha, mostrando que sua mente não estava totalmente presa ao universo da atuação. Era como se ele estivesse dividido entre dois mundos, um que o empurrava para os holofotes e outro que o chamava para longe deles. Nos anos 90, sua carreira começou a ganhar forma. Participações em filmes e séries começaram a dar visibilidade ao seu nome. Ele não era o ator mais técnico, nem o mais premiado, mas havia algo que o público reconhecia imediatamente: autenticidade. Paul não parecia atuar, ele simplesmente era. E talvez tenha sido exatamente isso que o levou ao momento que mudaria tudo. Em 2001, ao estrelar The Fast and the Furious ao lado de Vin Diesel, Paul Walker entrou definitivamente para a história do cinema. O filme, que inicialmente parecia apenas mais uma produção sobre corridas ilegais, se transformou em um fenômeno cultural. E no centro de tudo estava Brian O'Connor, o personagem que refletia muito mais do que apenas um papel. Ele carregava lealdade, conflito, humanidade. Elementos que, curiosamente, também definiam o próprio Paul. O sucesso veio rápido, rápido demais. De repente, ele não era mais apenas um ator em ascensão. Ele era o rosto de uma franquia global, parte de algo muito maior do que ele mesmo. A saga Fast Furious crescia a cada filme, conquistando novos públicos, quebrando recordes, expandindo sua influência. E com isso, a vida de Paul também se transformava. Mas nem tudo era tão simples quanto parecia. Enquanto o mundo o via como um símbolo de velocidade, ação e carisma, Paul mantinha uma relação curiosa com a fama. Ele não a rejeitava completamente, mas também não a abraçava como muitos fazem. Evitava escândalos, mantinha uma vida relativamente discreta e, sempre que podia, se afastava do centro das atenções. Era comum vê-lo envolvido em atividades longe das câmeras, especialmente ligadas ao oceano e à preservação ambiental. Esse contraste começava a desenhar algo mais profundo. Um homem que era idolatrado por milhões, mas que parecia buscar algo mais simples, mais verdadeiro. Como se a fama fosse apenas uma parte da história, e não o objetivo final. Ao longo dos anos, sua carreira continuou sólida. Novos filmes, novos projetos, mas sempre com a sombra, ou talvez a luz, de Fast Furious presente. Sua parceria com Vin Diesel se tornava um dos pilares emocionais da franquia, algo que ultrapassava a ficção e refletia uma conexão real. Para o público, aquilo não era apenas atuação. Era amizade. Era família. Mas fora das telas, a vida seguia seu próprio ritmo. Paul era pai. E esse talvez tenha sido um dos papéis mais importantes de sua vida. Sua relação com a filha, Meadow, se tornou ainda mais forte nos anos finais. Era ali, longe das câmeras, que ele parecia encontrar um tipo de paz que Hollywood nunca conseguiu oferecer. Ao mesmo tempo, ele também se dedicava a causas humanitárias. A criação da organização Reach Out Worldwide mostrava um lado que muitas vezes não aparecia nas manchetes. Enquanto muitos associavam seu nome a carros e velocidade, Paul estava envolvido em ajudar pessoas afetadas por desastres naturais. Era um tipo de legado silencioso, longe dos holofotes, mas profundamente significativo. E talvez seja exatamente aí que a história começa a ganhar um tom diferente. Porque quanto mais sua vida parecia equilibrada, mais inesperado se tornaria o que viria a seguir. Em 2013, durante as gravações de Furious 7,
Poe estava no auge novamente. A franquia era um sucesso absoluto. O público continuava conectado. Sua presença ainda era essencial. Tudo indicava que aquele ciclo continuaria por muitos anos. Mas a vida, às vezes, não segue roteiros previsíveis. No dia 30 de novembro de 2013, o mundo parou. A notícia se espalhou rapidamente, quase impossível de acreditar. Paul Walker havia morrido em um acidente de carro. Uma ironia cruel, quase simbólica demais para ser real. O homem que se tornou um ícone da velocidade, teve sua vida interrompida justamente em um momento fora das câmeras, longe de qualquer cena de ação planejada. Ele tinha apenas 40 anos. O impacto foi imediato. Fãs ao redor do mundo reagiram com choque, tristeza, incredulidade. Não era apenas a perda de um ator. Era a perda de alguém que parecia genuinamente bom em um mundo onde isso nem sempre é comum. A produção de Furiosity foi interrompida. Havia dúvidas sobre como continuar, como finalizar uma história sem uma de suas peças mais importantes. Mas a resposta veio de uma forma que poucos poderiam prever. O filme foi concluído como uma homenagem. A cena final, silenciosa, emocional, quase poética, mostrou dois caminhos se separando. De um lado, Vin Diesel. Do outro, o personagem de Paul. Uma despedida sem palavras, mas carregada de significado. Para muitos, aquele não foi apenas o fim de um filme, foi um adeus. E talvez seja nesse momento que a história atinge seu verdadeiro clímax. Porque, de certa forma, Paul Walker se tornou eterno exatamente ali. Não apenas como ator, não apenas como personagem, mas como símbolo. Símbolo de algo raro. De alguém que viveu em meio à fama sem se perder completamente nela. De alguém que teve sucesso, mas nunca pareceu definido por ele. De alguém que, mesmo cercado por holofotes, ainda buscava significado fora deles. E é por isso que sua história continua tão forte. Porque ela não é apenas sobre carros, filmes ou bilheterias. É sobre identidade. Sobre escolhas. Sobre o contraste entre o que o mundo vê e o que realmente existe por trás. Hoje, anos após sua partida, o nome de Paul Walker ainda carrega peso. Ainda desperta emoção. Ainda conecta pessoas. Sua filha segue seu legado. Sua organização continua ativa. E seus filmes continuam sendo assistidos por novas gerações que talvez nem tenham vivido sua época. Mas ainda assim, sentem algo. E talvez isso seja o mais importante. Porque algumas pessoas fazem sucesso. Outras deixam marcas. E algumas conseguem fazer os dois, sem perder quem realmente são. Paul Walker foi uma dessas pessoas. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Paul Walker foi apenas um ator de sucesso? Ou alguém que deixou um legado muito maior do que Hollywood consegue medir? Deixe seu comentário, porque sua visão faz parte dessa história que continua viva. Se você gosta de documentários como este, histórias profundas, emocionais e que revelam um lado humano por trás da fama, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Ecos Eternos. Porque algumas histórias terminam, mas seus ecos permanecem para sempre. Frase final. Algumas vidas passam rápido demais, mas deixam marcas que o tempo jamais apaga.